Caros congregados e congregadas marianas de todo o Brasil, salve Maria! Prazer estar aqui, meu nome é Marcos Esteves, eu sou congregado da paróquia São Luís Gonzaga de Cedral, pertencente à Diocese de São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Para mim é um prazer estar falando sobre esse tema tão específico e tão desafiador que é a liderança. E hoje eu escolhi falar sobre autoconhecimento para o desenvolvimento da liderança. Nós temos entre nós vários líderes e líderes que passaram, os nossos santos, a esta Mãe Imaculada, que é nossa líder, que vai sempre à frente e que nós podemos utilizar na nossa liderança vários exemplos. O sim, a doação de Maria pode ser um exemplo de liderança quando nós também nos doamos no nosso movimento, nas nossas congregações, nas nossas federações. O silêncio, muitas vezes, de se retirar, de pensar, entender tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Então, nós temos inúmeros exemplos para seguir dos santos e também para seguir da nossa mãe. Então, hoje a gente vai trazer nesse vídeo algumas reflexões e também algumas formas, algumas técnicas de como melhorar o meu autoconhecimento. E por que autoconhecimento é importante? Porque nós passamos nos últimos tempos, sobretudo neste ano de 2020, por várias e várias mudanças. A tecnologia é uma delas. Nós não utilizávamos tanto a tecnologia para nos aproximar de pessoas e neste momento estamos utilizando bastante. Então, como que a nossa liderança está se moldando para esse novo momento, para esse momento tecnológico? Será que eu estou conseguindo acompanhar? Ainda tenho dificuldades? Como que isso está? Nós temos uma outra mudança, por exemplo, que é a questão do tempo. Cada dia mais escasso, cada dia mais ansioso. Então, tudo isso nos leva muitas vezes a deixar de lado a dedicação ao movimento, a dedicação às pessoas e o nosso dia a dia. Nós também temos o grande desafio de poder evangelizar em um Brasil cada dia mais urbano. Isso, inclusive, é o documento da Igreja, pedindo que a gente possa romper essas fronteiras dos muros, das casas, e estar mais próximo. Então, tudo isso a gente vai olhar e olhar principalmente para o nosso autoconhecimento. E a primeira pergunta que talvez você tenha é: mas eu não sou líder. Por que eu devo estar assistindo esse vídeo? Você é líder? Sim. Todos nós exercemos a autoliderança. É aquela liderança na qual eu pego o remo do meu barco e eu vou ali tocar as decisões da nossa vida. Isso é uma autoliderança e isso precisa ser exercido. Agora, eu tenho também a liderança do grupo, a liderança na minha congregação, na minha comunidade, na minha federação, e isso também é importante, só que aí é um pouco diferente. Eu preciso, além de cuidar de mim, cuidar de outras pessoas. E nesse vídeo eu quero trazer algumas perguntas, então eu vou sugerir que você tenha caneta e papel na mão para que possa fazer algumas anotações. E aqui eu já trago de imediato uma pergunta importante. Anote aí, faça uma lista do o que mudou nos últimos anos. Responda essa pergunta. O que mudou aí na sua localidade, na sua congregação, na sua federação? O que tem mudado? Depois que você fizer essa lista inicial daquilo que mudou, eu vou pedir para você responder uma segunda pergunta e mais desafiadora ainda, que é: o que eu fiz para acompanhar essas mudanças? Então, primeiro, relate o que mudou e depois relate o que você fez para acompanhar. Perceba, as coisas estão alinhadas ou está muito díspare, está muito diferente, está muito, olha, mudou muito, mas eu não fiz nada. Isso tem relação com a nossa liderança. Isso tem relação, por exemplo, com a entrada dos jovens ao movimento, tem as novas gerações também, é um fator inicial, como eu disse lá no início, é um fator que traz novas atitudes, novas cooperações, novas ideias, e eu como líder também preciso me adequar a isso. E eu trouxe aqui algumas dicas para a gente começar então a falar realmente de autoconhecimento, porque se autoconhecer parece ser fácil, mas não é. Muitas vezes eu vou fazer algumas provocações, alguns exercícios e a coisa começa a ficar mais difícil. Então vamos lá, eu vou trazer a primeira dica, que é fazer uma autorreflexão. E como eu faço uma autorreflexão? Eu preciso pegar e anotar os meus pontos fortes primeiro. Quais são os seus pontos fortes? Anote aí
3, 5, 10 pontos fortes. Se tiver mais, mais ainda. E a primeira dica que eu tenho para te dar é o seguinte: se você não está conseguindo nesse momento colocar no papel os seus pontos fortes, peça ajuda. Peça ajuda a seus familiares, marido, esposa, colegas, porque eles também vão contribuir com isso. E você vai ter um resultado incrível em relação a isso, porque você nem imagina de pontos fortes que são seus e que eles vão te dizer. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ainda dentro dessa primeira dica, é você colocar os seus pontos a desenvolver. Não gosto muito de falar de pontos fracos, mas aquele que a gente precisa desenvolver mais. Por exemplo, talvez a minha comunicação, o meu equilíbrio emocional, a minha oratória. Então, coloca lá, faz uma lista de pontos que eu preciso desenvolver, que a gente vai utilizar num segundo momento, numa segunda dica, e depois você olhe para os seus valores. Quais são os seus valores morais? Aqueles que te norteiam no dia a dia. Feita essa primeira etapa, vamos para a segunda dica desse vídeo para autoconhecimento, é você pegar os seus pontos fracos, aquele que eu preciso desenvolver, e criar um plano de ação. Então, pera lá. Se eu preciso melhorar a minha comunicação, o que eu vou fazer? Cria lá um plano de ação, com algumas açõezinhas para melhor você se comunicar. Se for por uma boa oratória, o que eu preciso fazer para me falar melhor em público? E assim por diante. Pegue lá 3 a 5 pontos a desenvolver e desenvolva aí este plano de ação. Você vai ver que as coisas vão começar a ficar mais claras no seu dia a dia. Terceira dica desse vídeo é olhar os seus gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? É tudo aquilo que eu desenvolvo, por exemplo, da onde vem a minha tristeza, a minha raiva, muitas vezes o meu rancor, né? Isso são gatilhos mentais. Alguém me fala alguma coisa e de repente eu já fico triste, já fico com raiva. Olhe para isso. É importante que o líder consiga conduzir isso de uma forma mais amena. É importante que o líder possa organizar isso de uma melhor forma possível. Senão você sempre vai estar bravo, você sempre vai estar rancoroso, sempre vai ter aquele coração amargurado, né? Então é super importante eu olhar para isso, de onde vêm os meus gatilhos mentais. Quarta dica, peça feedbacks. Tudo que eu vou fazer dentro da minha liderança, quando eu tomo uma decisão, quando eu desenvolvo um evento, quando eu faço algo diferente, peça feedbacks para as pessoas que participaram, para as pessoas que estão ao seu lado ali, para que elas possam te pontuar algumas situações. E é super importante que eu esteja aberto a estes feedbacks, que eu possa olhar, né, para novas mudanças, para novas situações, por meio disso que as pessoas colocaram para mim. Tá? A próxima dica é justamente esta: eu experimentar coisas novas. Por exemplo, eu nunca utilizei uma tecnologia para fazer uma reunião. Por que não fazer? Porque isso gera autoconhecimento. Isso, no decorrer dessas ações, vão gerar autoconhecimento. Eu nunca utilizei determinada ferramenta dentro da minha congregação mariana. Faça pela primeira vez. Isso também gera um autoconhecimento, gera esse olhar sobre o todo, que é bastante importante, tá? E a última dica desse vídeo é justamente eu agradecer. Faça uma lista daquilo que você é grato no seu dia a dia, daquilo que te faz bem, porque o que faz bem, eu sabendo aquilo que faz bem, eu consigo procurar isso sempre. Quando eu crio gatilhos para sair daqueles gatilhos emocionais ruins e me levar para essa parte boa, eu preciso saber aquilo que me faz bem. Então, vamos lá, só recapitulando alguns pontos principais: fazer uma autorreflexão, pedir feedbacks, criar um plano de ação, olhar para aquilo que te faz bem, gerar novas mudanças, é tudo aquilo que a gente precisa para gerar um autoconhecimento. E por que isso é importante na liderança? Porque automaticamente o líder, em todas as ações, primeiro precisa se autoconhecer, para depois gerar uma liderança favorável, uma liderança com bastante resultados nas outras pessoas. Se eu não me conheço, o que mais acontece é, num primeiro momento que eu tenho dificuldade, eu já reajo de uma forma ruim. E eu reagindo de uma forma ruim, as pessoas vão também prestar atenção. E se nós vivemos, né, no lado ocidental, nós olhamos muito para as coisas ruins e nós precisamos ser positivistas. Líder é aquele também
que emana positividade. É aquele também que acredita muito nas coisas que fazemos. É aquele que se dedica, mas sempre acreditando. Então, se você consegue fazer um pouco mais de autoconhecimento, se você consegue acreditar muito naquilo que você faz, com certeza você está no caminho certo para uma boa liderança. Com certeza você tem que todo dia se desenvolver mais, fazer mais leitura, trabalhar mais essa liderança, mas você já está caminhando e trilhando bons caminhos. Hoje é um pouco do que eu quero causar de reflexão para você. O quanto o seu autoconhecimento ou o quanto nós podemos utilizar esse autoconhecimento para uma nova gestão, para uma nova liderança. Então eu conto que você vai terminar esse vídeo, que já está no final, e fazer esse exercício, tá bom? Volta lá, anota exercício ponto por ponto, coloque em prática, que eu tenho certeza que você vai caminhar muito melhor na liderança, sempre com as bênçãos e a proteção de Maria, que ela possa sempre estar à frente da nossa fé, que ela possa sempre estar nos conduzindo em nossas lideranças. Salve Maria e um excelente dia para você. Muito obrigado.